Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7. Hoje o texto que vai fundamentar a pregação será do versículo 1 até o versículo 16. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Deus na cidade de Corinto, capítulo 7, a partir do versículo 1. E agora o apóstolo Paulo vai começar a responder algumas perguntas que a igreja de Corinto havia mandado para ele. Então, a igreja de Corinto havia escrito uma carta ao apóstolo Paulo com algumas perguntas, e ele vai começar a responder. E a tonalidade de Paulo agora vai mudar um pouco. Antes ele estava assim, meio bravo, né? Mas agora ele vai dar uma acalmada. Ele vai dar uma pisada no freio. Mas não é por isso que a pregação é mais fácil, porque agora ele vai falar de um tema bem delicado: casamento e divórcio. Então, eu queria convidar você a ler comigo a partir do versículo 1. 1 Coríntios 7, 1. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio, ou pela incontinência. E digo isso como concessão, e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e essa concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Bom, deixe-me fazer uma breve introdução aqui. Todas as cartas do Novo Testamento, todas as cartas foram escritas com objetivos específicos em mente, para lidar com situações contextuais. Isso significa que nenhum autor bíblico, nenhum apóstolo, nem mesmo Paulo, se sentou na sua cadeira, na sua sala, e pensou assim: vou escrever sobre o assunto de divórcio e casamento. E aí começou a elocubrar, a filosofar, a fazer teologias acerca daquele assunto. Não.
Todas as cartas foram escritas para responder questões específicas que as igrejas estavam passando. E isso é uma verdade não apenas para 1 Coríntios, mas para qualquer carta do Novo Testamento. Todas elas foram escritas para responder a problemas reais que as igrejas estavam passando. E isso vai nos ajudar a lidar com alguns textos bíblicos que às vezes parecem que, assim, contradizem um outro ensinamento de uma outra carta. E também vai nos ajudar a lidar com a nossa ansiedade. Porque nenhum texto do Novo Testamento, ele é exaustivo sobre algum assunto. Nenhum texto. Mesmo esse assunto. Não existe apenas um assunto bíblico que esgote o tema de casamento e de divórcio. Nós precisamos ler todos os textos bíblicos sobre o assunto para vermos o ensinamento final. Mas, essa é uma pregação, não uma palestra. E o meu objetivo aqui é expor 1 Coríntios capítulo 7. E ler o texto, explicar o texto e aplicar esse texto. Portanto, eu não vou esgotar esse assunto. Não tem como tratar de todas as perguntas que você tem sobre esse tema. Nós aqui do Ministério Pastoral, nós temos um documento que nos norteia nesse assunto desde 2019. Se você está na igreja desde 2019, talvez você tenha participado de 3 escolas bíblicas que nós fizemos, dando a nossa posição sobre esse assunto. E aí nós somos mais detalhistas. Se você quiser, é só me mandar uma mensagem que eu te mando, tá? Mas eu não vou conseguir responder todas as suas perguntas e dúvidas sobre o tema. Porque é simples, o apóstolo Paulo estava lidando com questões específicas. Deixa-me dar um exemplo. O apóstolo Paulo não estava lidando com agressões físicas. Não era um problema daquela igreja. Então eu não vou ficar aqui falando sobre se agressão física, o que tem que fazer quando ocorre uma agressão física dentro do casamento. Tem que ser denunciado para a polícia, diga-se de passagem. Né? E tem que haver separação, risco de vida, pelo amor de Deus. Mas não é isso que o texto está falando. O texto também não está falando de adultério, como por exemplo Jesus falou em Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 19. Paulo estava lidando com outros problemas, tá bom? Deu para entender? Não vou conseguir responder todas as suas perguntas, irmãos. Tá? Meu objetivo é expor 1 Coríntios capítulo 7. Então, com o que Paulo estava lidando? Paulo estava lidando com irmãos casados, dentro daquela igreja, mas que não queriam mais ter relações íntimas um com o outro. Ou a esposa ou o marido não queriam mais ter relacionamento íntimo um com o outro, ou até mesmo se separarem. Algumas filosofias daquela época ensinavam o ascetismo, que as coisas da carne, os prazeres eram coisas ruins e você tinha que se abster. A matéria era ruim e tudo que era ligado a isso, você precisava se abster. E ao que parece isso entrou na igreja, e na verdade entrou mesmo. Alguns séculos depois, por exemplo, surgiu uma heresia dentro da igreja, que dizia que Jesus Cristo não veio em carne, que ele era apenas uma aparência de homem. Por quê? Se carne é ruim, como que Jesus, que é Deus, assumiu uma coisa ruim? Então, ao que parece, essa ideia estava entrando na igreja de Corinto. E os irmãos pensaram assim, ora, relacionamento íntimo é algo carnal, então eu vou me abster. Ou, também, pode ser que Paulo estivesse lidando com irmãos que haviam interpretado equivocadamente o ensino bíblico. Por exemplo, Jesus havia ensinado que nos novos céus e na nova terra não se casam e nem se dão em casamento. Então os teólogos dizem que também alguns irmãos ali daquela igreja estavam pegando esse ensinamento para dizer, olha, estar celibatário ou solteiro é melhor do que estar casado, porque vai ser assim no futuro. Então eu vou me divorciar, ou eu vou parar de ter relação com meu marido ou com a minha esposa. Então Paulo estava lidando com esses problemas, e é isso que ele vai responder. E qual é a ideia central desse texto? Se você está com seu guia, essa é a primeira pergunta. Qual a ideia principal desse texto? Cada um de nós devemos honrar a Deus como estamos, solteiros ou casados. Cada um de nós devemos glorificar ao Senhor,
viver de uma maneira que o honre, estando nós solteiros ou estando nós casados. E o texto está dividido em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 9, Paulo vai tratar sobre estar casado e não estar casado, tá? Sobre casamento e solteirice. E depois, do versículo 10 ao versículo 16, ele vai tratar de perguntas sobre o divórcio. Então vamos entrar na primeira parte, sobre casamento e solteirice. Paulo começa dizendo assim: quanto ao que vocês me escreveram, veja, ele havia recebido uma carta dos coríntios com perguntas, e agora ele está respondendo. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Paulo, então, ele responde. E agora, acontece um caso específico com o texto passado. Porque Paulo está citando, provavelmente, o slogan dos coríntios. Assim como tudo me é lícito, deveria estar entre aspas, aí, na sua Bíblia, e nas novas já está. Provavelmente essa parte em que Paulo diz, não é bom que o homem toque em mulher, também deveria estar entre aspas. Porque Paulo está provavelmente citando o que os coríntios estavam dizendo. Paulo está citando o ensinamento, um slogan daquela igreja, daqueles irmãos. E os coríntios estavam afirmando, então, que era bom que o marido não tocasse, que o homem não tocasse em sua mulher. Tocar aqui é um eufemismo, é uma maneira mais polida e mais branda para a relação íntima, tá bom? Então não é que não pode tocar, né, dar um abraço, cumprimentar, pegar na mão, não. Os coríntios estavam falando que era bom que um homem não tivesse relação íntima com a sua mulher. E, como eu disse, isso poderia ser por causa das filosofias daquele tempo, algumas delas, né, não todas, que defendiam o ascetismo, se abster dos prazeres carnais, ou também por um entendimento equivocado do próprio ensinamento bíblico. Mas Paulo já começa respondendo no versículo 2. Eu digo que, nananina não, negativo. Casou, meu amigo, agora é tarde para você querer viver como celibatário. Casou, minha irmã, agora é tarde para você querer viver como se fosse solteira. Paulo vai dizer no versículo 3, que a relação íntima é uma dívida marital. É uma dívida dentro do casamento. Todo mundo casa pensando nisso. Então, você não pode simplesmente dizer, agora não vamos ter mais. É algo que o marido deve conceder à esposa, e a esposa deve conceder ao marido. Ao ponto de Paulo dizer no versículo 4, né? A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo não está dizendo que um manda no corpo do outro. Imagina, esposa, vem cá, eu quero que você faça uma tatuagem. Não, não quero, eu que mando no seu corpo, está aqui, ó. Está aqui. Não é isso, né, irmãos? Paulo está enfatizando a mutualidade aqui, dizendo que agora o meu corpo não é apenas meu, mas da minha esposa. E o corpo da minha esposa não é mais apenas dela, agora é meu, nós somos uma só carne. A mutualidade, um com o outro. E quem diz, né, alguns dizem que Paulo era machista, é porque nunca leu Paulo, né? Porque ele diz que o do homem também é para a mulher. Ele vai contra toda a cultura da época, inclusive a nossa, de que o homem é aquele que tem que dominar, e é ele que tem que ser o mais satisfeito na relação. Não. Paulo diz, é mutualidade, é um com o outro. E ele continua, depois de colocar essa questão em pé de igualdade, de dizer que o relacionamento íntimo é um débito dentro do casamento. E ele vai ensinar, irmãos, é preciso frisar esse ponto então, que o relacionamento íntimo é apenas para dentro do casamento. Claramente Paulo está ensinando isso aqui. Que os desejos devem ser satisfeitos apenas dentro de um relacionamento de aliança. Paulo diz
que é o marido e a esposa, não o noivo e a noiva, nem o namorado e a namorada. Certo? É o marido e a esposa. Com isso eu preciso abrir um parêntese aqui. Preciso abrir um parêntese. Porque às vezes a gente está tendo algumas dúvidas sobre isso. Irmãos, para nós, para a nossa igreja, para a igreja evangélica de maneira geral, casamento é casamento, união estável é união estável. Para ser membro da nossa igreja, por exemplo, você precisa ser casado. Casado no papel, porque casamento é casamento. Você precisa reconhecer a sua aliança diante de Deus e diante dos homens. E a aliança do casamento, não da união estável. Tá bom? Então, para nós, união estável não configura casamento. Tá? Casamento é marido e a esposa prometendo amor, fidelidade e respeito ao outro até que a morte os separe. Tá bom? Mas há um outro ponto que Paulo enfatiza aqui. No versículo 2, preste atenção, ele diz assim, ó: digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tenha o seu marido. Paulo não está dizendo que um homem tem que casar e toda mulher tem que casar. Não, nós já vamos ver que ele não ensina isso. Tenha, a palavra tenha aqui, também é um eufemismo para relacionamento íntimo. Paulo está apenas dizendo, cada um tem a relação íntima com seu cônjuge. E Paulo diz um dos motivos para isso, por causa da imoralidade. Por causa da imoralidade. Paulo está ensinando que o relacionamento íntimo é um grande remédio para a imoralidade. É isso que ele está dizendo aqui. Que não ter relações íntimas com o seu cônjuge é uma porta aberta para todo tipo de imoralidade. É ele que está dizendo, não sou eu. Não ter relacionamento íntimo com seu cônjuge, meu irmão, é um perigo. Privar o seu marido ou a sua esposa de seus direitos íntimos é fazê-lo suscetível à imoralidade e todo tipo dela. Isso é tão sério que no versículo 5, Paulo ele vai dizer que tem uma exceção aí sobre se privar um ao outro. Olha o que ele diz no versículo 5. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Olha no versículo 6. E digo isso como concessão e não como mandamento. Então ele está dizendo, vocês querem aí ser mais espirituais? Então, querem se dedicar um tempo maior à oração? Então beleza, vocês podem se privar um ao outro. Mas por mútuo consentimento, os dois têm que concordarem. Não é um que bate lá o cartão e vai dizer, não, eu que decidi. Não, os dois têm que concordarem. Tá? Seja para oração e por um período de tempo. E ele diz, isso é uma concessão, não é um mandamento, não precisa fazer. Não estou encorajando vocês fazerem, mas já que vocês querem orar, tudo bem tirar um tempo. Mas olha o que ele diz no final do versículo 5. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. Paulo está dizendo, Satanás é astuto. Ah não, eu lido muito bem com isso. Não brinque com o diabo. Não brinque. Não, eu consigo ficar 3 meses tranquilamente. Não brinque com o diabo. Satanás é astuto. Por isso a vida íntima do casal, meu irmão, é muito importante. Não é algo de baixo valor. Ter uma vida íntima fraca e infrequente é uma porta aberta para a imoralidade. Ou um sinal de que ela já entrou. Ou um sinal de que ela já entrou. Esse é um princípio bíblico. O casamento é um grande remédio para lutarmos contra as tentações. Pastor Augusto Nicodemos, ele conta uma história de um pastor que tinha um membro muito rico, membro da igreja muito rico, e ele tinha um iate. Bota rico nisso, né? Tinha um iate. E ele ia pescar em alto mar e ficava alguns dias fora. E ele levava o piloto, sei lá o nome
comandante, capitão do iate, sei lá, e levava a dona Zefa, uma senhorinha, que diz ele que não era nada atraente, como cozinheira, cozinheira da família, e ficava vários dias em alto mar. E o pastor ficou muito preocupado, porque lembrou desse texto, né? Vai ficar muitos dias longe da esposa, é uma porta aberta para a imoralidade. Aí o pastor chamou no gabinete. Foi falar assim: irmão, eu estou muito preocupado com você, porque você vai pescar e você fica muitos dias longe da sua esposa. E aí o membro da igreja respondeu: pastor, fica tranquilo, eu sei a hora de voltar. Aí o pastor perguntou: sério? Falou: sim. E qual é essa hora, meu irmão? Ele respondeu: quando eu começo a achar a Zefa bonita. Então, está na hora de voltar para casa. Esse irmão entendeu. Por mais que não soa nada espiritual, mas ele entendeu. Achou a Zefa bonita, corre para casa, meu irmão. Corre para casa. Deus deu o relacionamento íntimo como um remédio contra a imoralidade. E agora Paulo continua, no versículo 7. E ele diz assim: gostaria que todos fossem como eu. Como eu como? Paulo não tinha esposa. Há uma discussão se Paulo ele sempre foi solteiro, ou se ele era viúvo, ou se quando ele se converteu a esposa o abandonou. São 3 opções bem possíveis. Mas o fato é que Paulo viveu a sua carreira cristã como celibatário, solteiro, sem cônjuge. E existem momentos, né? Paulo diz: olha, eu queria que todos os homens, aqui homens é seres humanos no geral, né? Que todos fossem como eu. Paulo está escrevendo para aquela igreja e ensinando que há circunstâncias que é melhor ficar solteiro. Imagina Paulo, viajava igual um louco, aonde ele passava, apanhava, aonde ele passava, arrumava confusão. Se é difícil só ele e uma equipe de homens, imagina com uma esposa e 3 catarrentinhos. Você imagina? É verdade ou não? É muito mais difícil. Além disso, o contexto da cidade de Corinto era extremamente complicado. Então, levando em consideração tudo isso que acontecia naquela cidade, Paulo diz: olha, eu preferia que vocês fossem como eu. Tanto que ele diz para as viúvas, olha o versículo 8, irmãos: e aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Por quê? Porque Paulo está levando em consideração o contexto daquela cidade. E aqui, eu quero mostrar para os irmãos como o contexto local é muito importante. Por exemplo, vai passar 1 Timóteo 5, vai ter o texto aqui, você pode mostrar, por favor? Paulo está escrevendo para Timóteo, que pastoreava a igreja de Éfeso, uma outra cidade, tá bom? Paulo está escrevendo para o pastor da igreja de Éfeso, e ele diz assim: portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem. Mas ele acabou de dizer para a igreja de Corinto que ele aconselhava as viúvas a fazer o quê? Permanecerem solteiras. Por quê, meus irmãos? Por causa do contexto de cada cidade. E Paulo está aconselhando aqui, ele não está mandando, está aconselhando. Por causa do contexto de cada cidade. Uma cidade era extremamente diferente da outra. Corinto era uma cidade extremamente imoral, extremamente hostil à mensagem do Evangelho. Por isso ele aconselha assim. Mas Paulo reconhece que cada um recebe um dom de Deus. No final do versículo 7, ele diz assim: no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, um de um modo e outro de outro. Cada um tem o seu dom. Sim, a palavra dom aqui, meu irmão, é a mesma palavra para dons espirituais. Paulo está dizendo que a uns Deus concede o dom de ser casado, o dom de ser um marido ou de ser uma esposa. Para outros não, o dom de permanecer solteiro. São dons que o Senhor dá. Nem todo mundo é chamado ao casamento. E ao que parece, Deus pode conceder esse dom, dons diferentes, em momentos diferentes da nossa vida. Muitas pessoas vivem um tempo casadas
depois ficam viúvas e permanecem assim, porque Deus concede o dom de viverem solteiras. Concedeu o dom de ser casado e depois de ser solteiro. Deus pode fazer isso. É um dom, se é um dom, é uma graça que vem de Deus. E isso aqui é uma palavra para aqueles cônjuges, ou para aquelas esposas principalmente, né, que falam assim, ó, se eu morrer você não pode casar de novo. Minha irmã, está com Deus. É Deus que vai dar o dom ou não. Faz o seguinte, quando você morrer, vai lá no céu, fala, Senhor, quero uma audiência. Senhor, dá continência para aquele homem. Dá continência. Porque é com Deus, irmãos. Paulo está dizendo, é um dom. É o Senhor que vai conceder. Para alguns, Deus não dá. Tanto é que no final, no versículo 9, ele vai dizer assim, ó, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos, ou do que se queimar em desejos. Paulo repete o mesmo ensinamento. O casamento é o único lugar aonde você pode ter um relacionamento íntimo. É o único lugar. Dentro de uma relação de aliança. Então, irmãos, é isso que Paulo vai falar sobre casamento e solteirice. Vamos recapitular o que ele ensinou aqui? Que o casamento é o único lugar onde nós podemos ter relações íntimas. E nós não podemos privar um ao outro. Não podemos privar os nossos cônjuges. Claro, usando sabedoria, né, irmãos? Que às vezes a dor de cabeça é verdadeira. Tá? Então, usando de sabedoria. O relacionamento íntimo dentro do casamento é um remédio contra a imoralidade. E ser casado ou não é o dom de Deus. E Deus dá isso a quem e quando Ele quiser. E agora Paulo vai passar para outro assunto delicado. Porque agora ele vai começar a falar sobre divórcio. E, deixe-me repetir, Paulo não vai esgotar esse assunto aqui. Ele vai tratar de questões locais. E ele vai dividir em duas partes. Ele vai responder a duas perguntas diferentes. Primeiro, 2 crentes que queriam se divorciar, e depois um crente e um descrente. Tá? Do versículo 10 e 11 ele vai falar sobre quando 2 crentes são casados. E haviam crentes naquela igreja que estavam querendo se divorciar, querendo se separar. Mas Paulo é bem enfático, e no versículo 10 ele diz assim, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Depois ele vai dizer, né, no final do versículo 11, que o marido não se divorcie da sua esposa. Ordeno não eu, mas o Senhor. O que Paulo está dizendo? Que Cristo tinha um mandamento a respeito disso. Paulo ele está refletindo o próprio mandamento de Cristo. E o que Jesus ensinava? O que Deus uniu, que o homem não separe. Cristo ensinava o princípio básico da Escritura, que o casamento é válido até o fim da vida. Malaquias vai dizer que Deus odeia o divórcio. Jesus vai dizer que o divórcio é por causa da dureza do coração do ser humano. Então é esse princípio que Paulo tem em mente. Casamento até que a morte o separe entre 2 crentes. E aqui a gente já precisa fazer um parênteses. Às vezes, quando a gente entra nesse assunto, a gente fica muito preocupado, pode ou não pode? Qual a cláusula de exceção? Pode casar de novo depois? E fica fazendo um monte de pergunta, quando toda vez que a gente falar desse assunto, a gente tinha que chorar. Porque não é o propósito de Deus. Deus não criou para ser assim. Jesus disse que todo divórcio acontece por causa da dureza de coração do homem. É bem verdade que às vezes um dos cônjuges não é culpado do divórcio, mas ainda assim reflete a dureza do coração do outro, pelo menos, ou de um, ou dos 2. Divórcio existe por causa da dureza do coração humano, Jesus disse. Existem sim cláusulas de exceção, Paulo vai ensinar uma daqui a pouco, e Jesus falou sobre o adultério. Há situações extremas, como agressão dentro do casamento, mas não estamos falando das exceções. O princípio é o mesmo. O casamento deveria ser indissolúvel até o fim da vida. Por isso a ênfase de Paulo é na exaltação da aliança do casamento. Ele não está preocupado com os diferentes casos que uma pessoa pode passar. Ele está ensinando o princípio bíblico
Ele está ensinando o princípio básico a respeito do casamento. E aí ele diz: mas, se ela se separar, no versículo 11, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido. Ou seja, não foi por um motivo legítimo, então não pode se casar de novo. Não pode. Ah, foi por falta de amor, problemas financeiros, não houve adultério, agressão, abandono. Paulo vai dizer, então que permaneça solteiro. Ou que se reconcilie com seu marido, porque o que Deus uniu, que o homem não separe. Que o homem não separe. Ou que se reconcilie. E agora, Paulo vai falar sobre o divórcio em uma outra situação. Então agora ele bota para dois crentes. E agora ele vai falar para quando há um casamento onde um é crente e o outro não. A partir do versículo 12. E aí ele vai dizer o seguinte, e talvez você possa perguntar, ué, mas Paulo não proíbe o jugo desigual? Na verdade não é só Paulo, né? A Bíblia toda proíbe o jugo desigual. Mas, nós vamos ver, né, daqui a algumas pregações, Paulo proibindo um crente de casar com um descrente. Mas aqui ele está falando de uma situação específica. Quando os dois são descrentes casados, mas apenas um se converte. Isso era muito comum e ainda é, né? Às vezes os dois são descrentes e depois do casamento, um se converte e o outro não. E aí, ao que parece, esse irmão ou essa irmã que haviam se convertido e o cônjuge não, estavam querendo usar isso como um pretexto para o divórcio. Estavam querendo se separar. Imagina, o cônjuge se converteu a Cristo. E o outro, o incrédulo, continuava adorando aquela miríade de deuses dos gregos. Fazendo um monte de coisa louca. Então, alguns irmãos estavam querendo usar isso para dizer, olha, eu quero me divorciar. Mas Paulo vai responder como? Olha o versículo 12. Aos outros, ou seja, a esses que se converteram, mas o cônjuge não, digo eu, não o Senhor. Ou seja, Jesus não falou disso, mas eu como apóstolo vou dizer. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e essa concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. É o mesmo princípio. Casamento é casamento, e é válido diante de Deus. Foi lá, reconheceu diante dos homens que era um casamento, validou diante de Deus também. Você não pode usar o argumento de diferenças religiosas para se separar do seu cônjuge. É isso que o Paulo está dizendo aqui. E ele vai dizer um motivo para isso. Versículo 14. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fossem assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que o cônjuge descrente e os filhos são salvos por tabela? Não, né, irmãos? Com certeza não. Paulo está usando a palavra santo no sentido de ser influenciado. Vou dar um exemplo para os irmãos. O texto bíblico vai narrar, só um exemplo, vai ficar bem claro, que quando José serviu na casa de Potifar, toda a casa de Potifar foi abençoada, sim ou não? E quando ele serviu na corte do Egito, todo o Egito foi abençoado, sim ou não? É esse o princípio que Paulo está dizendo. Você, como um cônjuge crente, você abençoa o seu marido descrente. Você, como um cônjuge crente, você abençoa os seus filhos. Pensa, naquele tempo, a maioria dos divórcios, os filhos ficavam com o pai. Então, pensa para uma esposa. Paulo está dizendo assim, olha, imagina para o seu filho crescer sem a influência cristã. Imagina. Mesmo que o seu cônjuge é descrente e você é crente, o seu filho é influenciado. Ele vai aprender acerca de Deus, você vai trazer ele na escola dominical,
ele vai vir para a escolinha, escutar a palavra de Deus na linguagem dele, o seu cônjuge vai ter contato com uma mulher ou com um homem de Deus, que vai amá-lo, vai respeitá-lo. Então, esse é o ponto que Paulo está ensinando aqui. Ele está dizendo, olha, a luz vence as trevas, basicamente. Então não fique com medo se o seu cônjuge é descrente. Ele é mais abençoado por você, que é crente, do que você é, assim, amaldiçoado, entre aspas, né? Pela presença dele. Então, continue. Você é uma bênção para a sua casa. Você é uma bênção para os seus filhos. Mas aí ele vai para a cláusula de exceção. Versículo 15. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Então Paulo está dizendo, agora, se o descrente quer se divorciar, ele não aceita a sua fé, ele não aceita a sua conversão, ele não aceita isso, então pode consentir. Você não fica mais preso, você não precisa mais ficar brigando para reconciliação. Deus chamou nós para vivermos em paz. Você não fica mais debaixo de servidão, ou seja, é um divórcio legítimo. Essa aliança é rompida diante de Deus. E Paulo vai dar um motivo para isso, versículo 16. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Porque às vezes eles diziam assim, não Paulo, eu aceito tudo, vai que ele se converte. Eu vou brigar, vou mandar cartas, vou ficar lá na frente da casa fazendo greve de fome. Paulo diz, como que você sabe que ele vai ser salvo? Se ele não quer, então você pode consentir com isso. Nós não temos como ter certeza. Não temos. Então, é isso que Paulo ensina sobre divórcio. O princípio fundamental é o mesmo. O que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus uniu, que o homem não separe. E agora, irmãos, depois de vermos alguns ensinamentos sobre casamento e a vida de solteiro e sobre o divórcio, eu queria fazer duas aplicações. Primeiro, lembre-se que a solteirice, o estar solteiro, é um presente de Deus. Paulo vai falar alguns versículos à frente, nós veremos em outras pregações, que estar solteiro, ou os não casados de maneira geral, é um presente de Deus. Mas aqui ele já não mostra isso. Ser solteiro é uma opção perfeitamente viável para um filho de Deus, e nós precisamos reconhecer isso. Foi a opção de Paulo, foi a opção de Jesus. Jesus poderia casar, poderia ter filhos, porque não é pecado casar nem ter filhos. Mas ele não quis. Mas se ele, o Deus homem, o homem perfeito, decidiu por uma vida solteiro, assim como Paulo e outros grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história, então a gente precisa aprender a reconhecer isso. Que sim, ser solteiro pode ser uma dádiva de Deus. Pode não, é uma dádiva de Deus. E Deus pode estar te chamando a permanecer solteiro. Precisamos aprender isso como igreja. Muitas vezes, jovens e adultos solteiros são esquecidos. São motivos de piadinha. São deslocados. Já não basta sofrer a pressão da cultura, ainda sofrem pressão dentro da igreja. Irmãos, não podemos ser assim. Por exemplo, pastores não casados sofrem preconceito. Muitas igrejas hoje, temo eu, não aceitariam um pastor celibatário. Não aceitariam, nem Paulo então, né? Nem Jesus. Nem Jesus poderia ser pastor. E ainda às vezes se fiam em desculpas assim, bem ruins, né? Ai, mas como um pastor não casado vai aconselhar sobre casamento? Irmãos, a gente acabou de ver Paulo falando aqui. E Paulo fala sobre criação de filhos, ele não tinha filhos. Pastor tem que falar da palavra de Deus. Claro, a experiência ajuda? Ajuda.
Mas o princípio básico é pregar a palavra de Deus. Precisamos, como igreja, aprender a acolher esses nossos irmãos, a incluí-los. Não é porque uma pessoa não é casada que ela não pode sair junto comigo e com a minha esposa, que eu não posso chamar ela para um encontro de família. A gente precisa aprender a reconhecer que ser solteiro é uma bênção de Deus. Precisamos aprender isso como pais. Como pais. Pai, você já considerou que talvez seus filhos não vão se casar? Que Deus vai chamá-los para viver uma vida solteiro? Claro, de maneira geral, quase todas as pessoas casam, mas existem aqueles a quem Deus dá o dom de solteiro, ou o dom do celibato, como nós dizemos. Deus decidiu assim, e é difícil aceitar, Eu sempre orei pelos futuros cônjuges, ou melhor agora, pelos supostos futuros cônjuges, dos meus filhos. Aí eu estudando esse texto, eu falei, meu Deus, eu preciso orar, dar um passo atrás, dizer assim, Senhor, faça a tua vontade. Lendo esse texto aqui, eu precisei considerar isso. Pensa numa oração difícil de fazer, irmãos. Eu sempre quis ter 12 filhos. Isso desde descrente, tá? Desde descrente. Aí minha mãe dizia, filho, não tem uma doida hoje que vai aceitar isso. Aí o Instagram mostrou que tem, uma ou outra, Mas eu sempre quis. Aí minha mãe falava, filho, ninguém vai aceitar. Aí o que eu pensei? Catarina e Henrique vão casar cedo e cada um vai ter 12 filhos, Então, aí eu transferi para os meus filhos, assim que a gente faz, Transfere os nossos sonhos para os nossos filhos. Mas talvez Deus vai chamá-los para uma vida de solteiro. Eu preciso considerar isso. E eles precisam ter segurança dentro da minha casa, do meu lar. Onde eles vão encontrar sabedoria bíblica e acolhimento para isso. Eles precisam disso. Já sofrem a pressão da sociedade, da cultura e muitas vezes da igreja. Pelo menos na minha casa, eles têm que serem acolhidos. Para exercerem o dom que Deus chamou-os. E eu preciso também me dirigir aos solteiros. Solteiros, encare a sua situação como um presente de Deus, ainda que você venha se casar ou não. Ainda que você venha se casar ou não. Pode ser que sim. Lembra que eu falei que às vezes Deus pode dar o dom por um período da vida e depois dar outro dom? Acontece. Pode ser. Ainda que você venha se casar, mas não olhe para o seu período de solteiro como se Deus estivesse te punindo, ou como se você fosse menos por isso. Menos espiritual, ou precisasse excluir. Não. É um presente de Deus. Paulo vai dizer depois, nós veremos, é tempo de servir ao Senhor. É tempo de orar mais sem ser interrompido pelo choro da criança. É tempo de ir para o Rio Grande do Sul, porque você não tem 2 filhos pequenos dentro de casa para cuidar. É tempo de levantar mais cedo, porque você não precisou acordar de madrugada para acalmar o choro do seu filho. Aproveite o seu tempo de solteiro. E considere que Deus pode não conceder o casamento a você. Considere. Pode ser que Deus vai te privar isso, e não é para te punir. Entenda, a solteirice é uma bênção de Deus, e comece a vê-la assim. Muitos que se casam na pressão, se frustram, porque deveria permanecer solteiro. E é talvez uma das explicações de tanto divórcio que a gente tem. Pessoas que não têm a capacidade de serem bons cônjuges, que não têm o dom do casamento, mas que se forçam a isso. Então, considere. Jovens, adolescentes, não se desesperem para casar. Quem se desespera para casar acaba tomando caminhos errados, escolhendo cônjuges errados, quebrando mandamentos bíblicos. Cuidado com jugo desigual. Se com crente é difícil, acabamos de ver. Mesmo que um dia você se case, aprenda a ver a sua situação como um presente de Deus. Você não é menos por não ter um relacionamento. Falo uma citação do Timothy Keller, sua esposa, em seu livro sobre o casamento. Ele diz assim: Paulo diz que tanto ser casado como não ser casado são situações muito boas. Não devemos nos encantar demais com o fato de sermos casados.
nem ficar decepcionados demais por não sermos casados, pois Cristo é o único cônjuge que pode verdadeiramente nos realizar, e a família de Deus é a única que verdadeiramente nos aceita e nos satisfaz. Então, acredite nisso. Acredite nisso. Ainda que você tenha o desejo, pode ser que Deus está te chamando para uma vida de solteiro. Segunda aplicação. E último. Meu irmão, leve o casamento a sério. Se tem uma coisa que Paulo faz aqui é botar a régua lá em cima. Precisamos aprender que casamento é coisa séria. Casamento não é brincadeira. Paulo reiterou aqui, casamento é para a vida toda. E eu repito, talvez você diga, mas tem exceções. Sim, você disse bem, exceções. Divórcio, no caminho comum, nunca deveria ser a primeira opção de um cristão. A não ser em casos bem específicos. Deveria ser a última opção, depois que se esgotaram todas as outras. O padrão é, casamento é até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. E ainda, nesses casos de exceção, o padrão que mais reflete a Bíblia é a reconciliação. É o perdão. É o buscar o outro. Casamento pressupõe o juramento de amor, respeito, fidelidade, até o fim da vida. Meu irmão, o casamento é algo extremamente glorioso aos olhos de Deus. Ele foi planejado para ilustrar o relacionamento de Cristo com a igreja. De Cristo com a igreja. É uma instituição divina, desde a criação do mundo, desde o jardim do Éden. Deus realizou o primeiro casamento e até hoje, quando o homem e uma mulher prometem amor e lealdade diante de Deus e diante dos homens, o Senhor é testemunha dessa relação. Casamento é algo valioso, maravilhoso, a aliança mais profunda que pode existir entre duas pessoas. E é por isso que é trabalhoso. Tudo que é valioso dá trabalho para cuidar, não dá? Tudo que é valioso. Casamento é um presente de Deus, meu irmão. E como um bom mordomo, eu e você precisamos ser gratos e cuidar disso. Por isso, ore pelo seu casamento. Quantos de nós aqui oramos pelo nosso casamento? Especificamente. Oramos pelo nosso cônjuge. Oramos para Deus nos dar mais amor. Para Deus nos dar mais graça. Para Deus nos dar mais perdão. Quantos de nós? Seja um cônjuge segundo a vontade do Senhor. Não pense que por você já ter determinados anos de casado, que você já é bom o suficiente e não precisa mais voltar para as Escrituras, vez após vez, para lembrar o que Deus espera de um marido e de uma esposa. Que às vezes a gente também acha que por ter alguns anos de casado, está tudo certo. Lembra, esse foi um dos erros dos coríntios, se acharem mais maduros do que eles eram. Vez após vez, nós precisamos relembrar do Evangelho. Precisamos relembrar de mandamentos bíblicos. Precisamos relembrar do que Deus espera do marido e da esposa. Qual foi a última vez que você abriu as Escrituras para ver o que Deus espera de você, cônjuge? Que você leu um livro, nós temos muitos para indicar, sobre casamento, segundo a ótica das Escrituras. Que você viu uma pregação sobre casamento, não do Cláudio Duarte, tá? Uma pregação sobre casamento. Não se ache maduro o suficiente. Não se ache. Outro ponto importante. Meu irmão, se você está com dificuldade, peça ajuda. É muito triste que às vezes eu escuto de pastores. As pessoas vêm já com a carta de divórcio. Vem já quando já degringolou, a casa já caiu. Irmãos, vem antes, está com problema, procura. Procura. Lembra 1 Coríntios 6, 2 irmãos com problemas, estavam buscando ajuda fora da igreja. Paulo diz, vocês têm que procurar um irmão mais sábio. Resolvam dentro da igreja.
Você precisa buscar ajuda. Se você precisa buscar ajuda, procura um irmão mais maduro, procura a gente. Nós somos treinados, pastores, para aconselhar casais. Peça ajuda. E lembre-se, meus irmãos, o padrão de Deus é sempre a restauração. Divórcio existe por causa da dureza do coração do homem. O melhor seria se todo o casamento, se todos os problemas que enfrentamos, por pior que eles sejam, terminassem em reconciliação. Esse seria o melhor. Reconciliação é o que melhor expressa o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nós vivemos no mundo real. E nós vivemos com situações das mais variadas possíveis. Mas nós precisamos ter os princípios bíblicos bem claros na nossa cabeça. E orar por eles. E tentar viver de acordo com eles. Esse, meus irmãos, foi o nosso texto de hoje. Nós vimos que Paulo fala que o casamento é para a vida toda, de maneira geral. Que o casamento é um remédio para a imoralidade. Que o casamento é um ambiente onde relações íntimas acontecem. Casamento. Que o casamento é um dom de Deus, assim como permanecer solteiro, seja para a vida toda ou por um período, também é dom de Deus. E eu confesso que eu estava muito tenso durante essa semana para pregar sobre esse texto, pois não é um texto fácil. Além de não ser um texto fácil, o tema é extremamente espinhoso. Então, apesar do tom de Paulo ser mais brando aqui, o assunto é muito delicado. Imagino que todo mundo tenha sido atingido por alguma coisa aí, eu espero, né? Não sobrou para ninguém aqui, né? Ninguém ficou de fora, casado, solteiro. Em um texto como esse, um texto que apresenta vários padrões para nós e mandamentos, nós corremos dois riscos. O primeiro risco é de dizer assim, ó, passei no teste, ó, rola para mim que é gol. E aí a gente levanta o nariz e começa a apontar dedos. Isso não passa de legalismo barato, de farisaísmo cristão. Nós aprendemos de manhã aqui, quem é que pode bater no peito e dizer que obedece plenamente apenas um mandamento de Deus? Levanta a mão aí para eu ver, que eu vou me aconselhar com você depois. Eu levantei brincando, tá? Não, só para mostrar. Ninguém, irmãos. Mas por outro lado, nós podemos nos sentir esmagados. Olhamos e vemos o quão longe estamos do padrão bíblico. Olhamos para o nosso passado e vemos quantas vezes nós pisamos na bola. Queria me dirigir a você, então. A todos vocês, todos nós, que de alguma maneira ou outra estamos fora dos padrões bíblicos. Talvez você esteja morando junto e tendo relações sem ser casado. Talvez você tenha pisado na bola e seu casamento está só por um fio. Talvez você esteja lutando contra a imoralidade. Talvez você enfrentou um divórcio no seu passado. Eu não sei. Mas eu queria me dirigir a você e dizer algumas coisas. Primeiro, meu irmão, lembre-se da graça do Senhor. Não existe pecado que não possa ser perdoado. E a igreja evangélica, de maneira geral, erra muito em fazer categorias de pecados que podem ou não ser perdoados. A gente não pode fazer isso. A gente não pode ser esse tipo de fariseu. Que a gente elenca aquilo que é perdoado e aquilo que não é. Para um filho de Deus não existe pecado que não possa ser perdoado. Segunda coisa, a graça de Deus que nos perdoa também é a graça que nos dá força. Não é a graça apenas para a nossa salvação, mas para a nossa santificação. A mesma graça que recebemos na conversão é a mesma graça que precisamos para obedecer ao Senhor. Por isso, meu irmão, conte com a graça de Jesus na sua vida. Não viva um casamento medíocre. Busque a graça de Jesus para viver um casamento em plenitude.
Não se contente se seu casamento está falido. A graça de Jesus pode restaurar os piores relacionamentos. Não se contente se você está lutando com imoralidade e caindo de vez em quando. Não se contente com isso. A graça de Jesus pode te dar a força para vencer qualquer pecado. Conte com a graça de Jesus. Como eu faço para buscar essa graça? Em oração, nas Escrituras, num aconselhamento, na igreja. Todos esses caminhos são meios que o Senhor usa para derramar da sua graça e nos ajudar a viver para Ele, na força dEle. Mas lembre-se, a graça que salva é a graça que transforma. Nós não podemos nunca usar a graça de Jesus para permanecermos no pecado, meu irmão. Não podemos usar a graça de Jesus como desculpa para pecarmos. Isso é terrível. Por isso, meu irmão, eu encorajo você. Ajuste a sua vida. Ajuste a sua vida. Por causa de Jesus, Ele morreu para nos perdoar e para nos santificar. Ele morreu para carregar o nosso pecado, mas também para nos dar o Espírito Santo, para que a gente possa viver para a glória dEle. Ajuste por causa de Jesus. Peça conselho. Nós queremos te ajudar. Não queremos, como igreja, que você se afaste, pelo contrário, queremos que você se achegue e conforme a sua vida com o padrão bíblico, porque é o que eu e todo mundo aqui estamos fazendo. Todos nós, do mais imaturo ao mais maduro, do mais santo ao menos santo, todos nós estamos buscando conformar nossa vida com a de Jesus. Todos nós temos áreas em que precisamos conformar nossa vida com a de Jesus. Então não importa com que você esteja lutando, se você quer seguir o caminho de Jesus, Ele vai te dar graça, e nós queremos te ajudar. Então, meu irmão, faça as mudanças necessárias, busque a força do Senhor, como nós cantamos, Ele vem para nos salvar. Os cansados, os abatidos, escutem, clamem ao Senhor, e Ele virá, e nos dará a graça de caminhar de acordo com a vontade dEle. Amém?